Bem, bom dia a todos. Eu me chamo Wellington Agapto, sou MVP em Office 365 e atualmente sou arquiteto de soluções em nuvem no time de cloud da F-Câmara Consultoria. Hoje vamos falar um pouco sobre formas de se aumentar a produtividade da sua organização e reduzir os custos da sua empresa utilizando o Office 365. Antes vou falar um pouquinho rapidamente da F-Câmara. Nós que somos uma empresa que temos parceiros Gold com a Microsoft na parte de soluções em nuvem e estamos completando esse ano 7 anos com uma enorme vontade de mais conquistas a cada vez mais, né? O nosso compromisso, seriedade, qualidade nos serviços, eles nos aproximam de empresas criteriosas que são exigentes na seleção de seus fornecedores. Temos uma enorme vocação técnica que nos une a pessoas sérias, comprometidas, especialistas que são certificados nos seus produtos. Então hoje, todos os profissionais da F-Câmara, seja ele de nuvem, seja ele desenvolvimento, todos eles são certificados nas ferramentas pelo qual eles propõem a entregar um bom serviço para os nossos clientes. Temos 3 filiais, uma filial matriz, que fica na Bela Sintra, temos a filial Santos e uma filial em Franca. Temos alguns clientes aí somente da divisão de inovação, que é a divisão pela qual eu faço parte, que alguns clientes que são clientes potenciais aí, que tem feito que a empresa cresça cada vez mais a cada ano. Mais uma vez falando sobre mim, eu sou o Wellington Agapto, sou MVP em Office 365, arquiteto de soluções em cloud e iniciei a minha carreira como engenheiro Microsoft especializado em Unified Communications. Possuo uma série de certificações que eu fui acumulando durante a minha carreira, certificações em Cisco, DBA, ITIL e uma série de certificações de Microsoft, inclusive nas certificações de MCCE em Communication e Message, pelo qual o Office 365 faz parte, ou está incluso. Bem, por que escolher a Microsoft como uma solução de nuvem para a sua empresa, para a sua organização? A Microsoft possui hoje mais de 200 serviços online. Todos esses serviços eles são 24/7. Eles estão disponíveis a todo momento para que você possa utilizar, para que você possa sentir-se seguro ao contratar esses serviços e garantir que você não terá nenhuma queda de produtividade ou nenhuma queda nesses serviços pelo qual você está contratando. Então a Microsoft ela oferece para você hoje cerca de mais de 200 serviços que estão online e disponíveis em um SLA de 24/7 para a sua organização, coisas que outros data centers muitas das vezes não conseguem oferecer para as organizações, oferecer para as empresas. A Microsoft possui hoje mais de 350 milhões de contas de e-mail utilizando no Microsoft Exchange Online. É um número que ele tem aumentado a cada mês e esse é um número absurdamente alto se você comparar com qualquer outra solução de mensageria oferecida por qualquer outro data center dentro do mercado corporativo. Então hoje a Microsoft entrega para você 350 milhões ou ela já entregou esse serviço para 350 milhões de clientes espalhados pelo mundo. 40 milhões de usuários no Xbox Live. Xbox Live, para quem não sabe ainda, ela utiliza o Microsoft Azure como solução de infraestrutura. Mais de 5,5 bilhões de busca mensais na ferramenta de busca da Microsoft. Então, a Microsoft ela possui hoje o maior data center. Hoje a Microsoft é uma das empresas que mais compram hardware no mercado para poder manter os seus data centers sempre atualizados, sempre disponíveis e sempre prontos a oferecer o melhor serviço para aqueles pelo qual contratam a Microsoft como prestadora de solução. Vamos falar um pouco sobre mega tendências tecnológicas. Uma era de oportunidades para as cidades inovarem e prosperarem. Mobilidade. Em 2016, smartphones e tablets estarão no bolso de 1 bilhão de cidadãos em todo o mundo. Desse 1 bilhão de pessoas pelo qual terão smartphones, pelo qual possuem smartphones,
boa parte deles estão dentro da sua organização. Então, hoje a preocupação com mobilidade dentro da sua empresa, ela tem que ser essencial. Você tem que se preocupar com o modo, com a forma pelo qual os seus colaboradores estão utilizando os seus dispositivos móveis dentro da sua organização. Como é que essas informações são levadas, como é que são tratadas, como é que você se preocupa com a segurança da informação dentro da sua companhia para aqueles colaboradores que estão utilizando dispositivos móveis para poder trabalhar dentro da sua empresa. Social. Vamos falar sobre o Yammer, sobre o Skype, sobre o Office como um todo. A geração Y, ela representará 75% da força de trabalho americana em 2025. Ou seja, para as empresas que não já estão começando a pensar em como vão tratar seus colaboradores daqui a um bom tempo, elas têm que ver que daqui a 2025, a meta é que 75% dessas pessoas façam parte da geração Y. E como isso vai ser diferente para a sua organização? Como é que você vai passar a tratar isso? Tudo isso são coisas que você precisa pensar, pois são mega tendências tecnológicas que o mercado está apontando para nós. Nuvem. 70% das organizações estão utilizando ou estão simplesmente estudando soluções de computação em nuvem. Ou seja, 70% das empresas, se ela ainda não migrou algum tipo de aplicativo, algum tipo de solução para a nuvem, ela está estudando, ela está olhando com certo carinho, ela está passando a estudar mais sobre a tecnologia, está pensando em formas pelo qual ela irá conseguir migrar suas soluções para a nuvem. E Big Data. O conteúdo digital ele crescerá para 8 zettabytes até o final desse ano, crescendo em mais de 300% desde 2011. Então hoje o Big Data ele é uma solução pelo qual você não pode deixar de ter dentro da sua organização, porque como se tratar todas essas informações, como fazer o tratamento de tudo que você tem de mais valioso. Tudo isso você vai conseguir através do software de Big Data que a Microsoft te propõe. Evolução da nuvem da Microsoft, falando um pouquinho da história da nuvem da Microsoft. A Microsoft começou lá em 89 com o Microsoft IT, foi subindo com o MSN, Hotmail, os produtos e soluções do Messenger, foi para o Windows Live, depois teve ali o Microsoft Online Services. Eu passei por boa parte desses produtos. Microsoft Bing, ali em 2011, ali por volta de 2011, veio o Microsoft Azure, logo em seguida veio o Office 365 e agora temos o Operational Security Assurance. Então, temos uma linha de evolução muito grande pela Microsoft do que se trata de infraestrutura em nuvem. Então, a nuvem para a Microsoft não é uma solução simplesmente nova. A Microsoft há muito tempo já trabalha com soluções em nuvem. Entretanto, o Windows Azure, ou o Microsoft Azure, pelo qual nós conhecemos agora, ele vem sido comercializado há pouco tempo. Entretanto, a Microsoft ela já é pioneira de soluções em nuvem há muito e muito tempo. Qual a estrutura de custo que você tem hoje adotando um data center local? Se você tem um data center local, você tem um custo com software, você tem um custo de hardware, você tem um custo de rede, você tem um custo de gerenciamento, pelo qual você necessita de especialistas para poder fazer o gerenciamento da sua empresa, da sua organização. Você precisa de suporte técnico especializado, você precisa investir em segurança da informação, você precisa investir em hardwares pelo qual possa estar na ponta fazendo a segurança, evitando com que você tenha ataques de pessoas não autorizadas dentro da sua organização, tentando obter informações da sua empresa. Você tem que ter soluções de disaster recovery, você tem que ter mão de obra especializada, você tem que ter uma estrutura física pronta, tem que ter um data center num lugar legal, você tem que ter um piso bom para poder fazer isso, você precisa ter um bom sistema de ar-condicionado, um bom sistema de ventilação, energia, refrigeração, manutenção. Então, se você quiser manter um data center local hoje, você tem um custo de aquisição de gasto de 20% e um custo operacional de 80%. Então, tudo isso são coisas que você precisa
relevar ou levar em consideração quando você está tentando manter um data center local, uma estrutura de um data center dentro da sua organização. Com base no próprio Office 365, fizemos um estudo de caso e criamos um cenário para exemplificar quais são os custos que você consegue diminuir aderindo ao Office 365 como solução. Levando em consideração uma empresa com 500 usuários, por exemplo, uma porcentagem de manutenção anual de hardware, o custo que você gasta com hardware é de 12% e a frequência pelo qual você atualiza os softwares da sua empresa de 5 anos. Digamos que a cada 5 anos você atualize o seu Microsoft Exchange, por exemplo. E o valor médio do salário dos administradores de $94 mil ao ano. Bota por aí. Um custo hora do serviço profissional de 150 horas e digamos que você ainda utilize um Exchange 2017. E você tem o OCS como comunicações unificadas e para colaboração você utilize o Microsoft SharePoint. Então, um estudo de caso básico de uma empresa com 500 funcionários, pelo qual se atualiza de 5 em 5 anos. Resultados. Se você tem uma empresa, um data center local, e você de cada 5 em 5 anos faz uma atualização do teu hardware, por exemplo, do Microsoft Software Serviços, de operação e configuração, a sua média de gastos dentro desse período será de $604 mil e 309. Tá? Isso no período pelo qual nós estimamos dentro do nosso estudo de caso. Se você adotar, por exemplo, o Office 365 como uma solução de e-mail, por exemplo, você não precisaria atualizar seu Microsoft Exchange Server, você não precisaria atualizar seu hardware, você não teria gastos operacionais administrativos, não gastaria com refrigeração, não gastaria com energia elétrica, não gastaria com uma série de outros fatores. O teu custo médio dentro de um período de 6 anos seria de $273 mil. Ou seja, temos uma diferença ali de quase $400 mil num período de 6 anos. Se vocês compararem a tabela, vocês verão que a diferença em custo, que a diferença em valor, ela é gritante, ela é absurdamente alta. Portanto, esses são valores pelo qual nós devemos pensar ou considerar com bastante afinco. Não é simplesmente um custo pelo qual você não pode deixar de considerar ultimamente, uma vez que os seus concorrentes, uma vez que as outras organizações, todas já estão pensando em migrar para a nuvem. Então, hoje, migrar algum serviço para a nuvem é algo pelo qual todas as organizações devem pensar, não só por uma questão de segurança, que nós iremos tratar mais à frente, mas também por uma questão de custo operacional, por uma questão de custo para a sua organização. Em épocas de crise, quando trata-se de custo, quando trata-se de financeiro, quando trata-se de investimento para a TI, eu entendo do quão complexo é você conseguir chegar para o seu diretor e você pedir mais orçamento, pedir mais budget para determinado projeto, e com a nuvem o que você vai conseguir é mitigar, você vai conseguir diminuir os seus gastos e por fim vai conseguir pegar parte daquele budget e investir em algumas outras coisas que irão trazer também mais retorno e benefícios para a sua organização. Então, uma comparação gráfica aqui para vocês verem melhor os resultados comparativos com relação ao custo que você teria tendo um ambiente dentro da sua organização, utilizando o Microsoft Exchange Online e utilizando o Office 365 como solução de mensageria. Legal. Nuvem. Quais são as opções de nuvem que você pode ter dentro da sua organização? O que é exatamente? Podemos falar hoje de nuvem pública, você vai ouvir falar muito de nuvem privada ou uma nuvem híbrida. Vamos falar um pouco sobre qual a diferença desses três. Tá?
Hoje, no momento que você adota a nuvem da Microsoft, você consegue ter uma identidade única entre os softwares e serviços. Ou seja, através de uma única autenticação, você consegue utilizar todos os serviços da Microsoft sem precisar ficar todo momento fazendo logon, sem precisar que o usuário tenha uma senha para um serviço e uma senha para um outro serviço, que também é um problema administrativo para as organizações hoje. O usuário tem uma senha para utilizar determinada ferramenta e quando ele vai utilizar outra ferramenta, ele tem que possuir outra senha. Com isso, o gasto administrativo, a quantidade de chamados que são abertos, elas são muito altas. E com a nuvem da Microsoft, você consegue ter uma identidade única entre esses softwares, que faz com que o usuário não precise ficar alterando a todo o momento as senhas dele, porque através de uma única identidade, uma única senha, ele consegue acessar todos os aplicativos. Você consegue ter um gerenciamento centralizado entre a nuvem pública e a sua nuvem privada. Explicando basicamente, a ideia não é entrar no conceito total, mas uma nuvem privada é uma nuvem pelo qual você monta dentro da sua organização. Uma nuvem pública é uma nuvem pelo qual você contrata, por exemplo, no Microsoft Azure. E o híbrido é quando você pega a sua nuvem que você já tem pronta dentro da sua organização e você junta ela, você interliga ela a uma nuvem pública, fazendo com que os seus serviços obtenham uma alta disponibilidade. Você pode, por exemplo, pegar os seus serviços que são mais críticos, levar para o Microsoft Azure e montar uma nuvem híbrida, fazendo com que os serviços críticos fiquem sempre disponíveis no Azure e os seus serviços que não são tão críticos você consegue manter dentro da sua organização. Falando um pouquinho ali sobre SaaS, PaaS e IaaS. Soluções SaaS são conhecidas como software como serviços, software de colaboração, produtividade, é onde entra o Office 365 pelo qual estamos falando. Tá? Quando se fala de PaaS, de plataforma como serviço, a gente está falando dentro do Microsoft Azure, hospedagem de site e aplicações, serviços de SQL, Big Data, Media Services, Mobile Services, toda essa parte de identidade, de integração, tudo isso é oferecido como PaaS dentro do Microsoft Azure. E como a gente fala, quando nós falamos de infraestrutura como serviço, você está falando dos servidores em si, dos servidores Windows, os servidores de Linux que você também pode levantar dentro do Microsoft Azure, serviços de storage que você consegue levantar, ou seja, o serviço de infraestrutura como um todo. Tá? Isso tudo, esse conceito, a gente pensa que é tão normal, mas às vezes é confundido por muitos dos nossos clientes. Então a gente sempre procura passar para que eles possam entender basicamente sobre o serviço pelo qual nós estamos oferecendo e falando. Qual a estratégia de nuvem global? Então, falando-se de nuvem pública, estamos falando ali do Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics, o Microsoft Azure, infraestrutura IaaS, PaaS, enfim, tudo isso são estratégias de nuvem globais pelo qual o mundo está adotando e empresas pelo qual se preocupam em estar sempre dentro das tendências mundiais, das tendências tecnológicas, elas não podem ficar de fora desse tipo de serviço, desse tipo de oferta. A nuvem híbrida ela vai oferecer para você identidade única, como comentei antes, ela oferece também segurança, uma total integração com o seu ambiente local e uma forma básica e simples de gerenciamento. Então você consegue sim pegar hoje o teu Microsoft Exchange que você tem interno e você fazer uma configuração híbrida pelo qual você terá os dois Microsoft Exchange, tanto online como no local, sendo gerenciados por uma única forma, de uma única plataforma, o que facilita demais a administração, a vida da sua equipe de administradores de TI. Bem, Office 365. O que é o Office 365? O Office 365 hoje ele é uma gama de serviços de
produtividade de última geração em nuvem oferecidos pela Microsoft. O Office 365 hoje ele oferece uma gama muito grande de serviços dentro dele. Dentro dele você consegue ter o Microsoft Exchange Online, você consegue ter o Project Online, você consegue ter o Visio Pro for Office 365, você consegue ter o Skype for Business, que antigamente era chamado de Link, Microsoft Link. Você consegue ter o SharePoint Online, uma série de outros serviços pelo qual estão totalmente disponíveis para você dentro da nuvem da Microsoft. Você não precisa se preocupar com manutenção, não precisa se preocupar com energia elétrica, não precisa se preocupar com a conta de luz no final do mês. Então, todos esses serviços estão altamente disponíveis 24/7, oferecidos pela Microsoft para você a todo momento, sem que você tenha que se preocupar com custos operacionais. O Microsoft Office 365, eles estão distribuídos em data centers de primeira classe pelo mundo. Cerca de 2,3 bilhões de dólares são investidos em infraestrutura pela Microsoft, infraestrutura em nuvens. Esses data centers eles são georredundantes, eles são espalhados pelo mundo, localizados em toda a América Latina. Você tem o SLA de 94.9, uma infraestrutura segura, e eles são construídos a partir do zero, porque eles são um ambiente completamente sustentável, eles são focados na excelência de última milha, ou seja, você tem garantia de que o teu serviço ele estará disponível, não importa o lugar do mundo pelo qual você esteja. Então, o teu serviço estará disponível 24/7 para que o seu colaborador, para que o seu funcionário, ele possa ser cada vez mais produtivo, ele possa ser cada vez mais ativo dentro da sua companhia. O Office 365 Pro Plus, ele é uma versão do software pelo qual é oferecida dentro de uma forma de licenciamento do Office 365. Ou seja, você contrata o licenciamento do Office 365, ele disponibiliza para você o Office Pro Plus para você fazer o download em seus dispositivos. Você consegue instalar no seu notebook, você consegue instalar no seu smartphone, você consegue instalar no seu tablet, enfim, você consegue instalar em todos os seus dispositivos móveis essa licença do Microsoft Office 365 Pro Plus, garantindo que não importa onde você esteja, você terá sempre acesso às informações da sua organização. Não importa qual seja o dispositivo móvel pelo qual você esteja utilizando, você sempre poderá utilizar dos seus dados, das suas informações de uma forma segura, de uma forma transparente e de uma forma prática para poder garantir a sua produtividade no seu dia a dia. Você consegue fazer uma instalação lado a lado com as versões antigas do Microsoft Office. Você consegue fazer configurações personalizadas entre os dispositivos pelo qual você tem. Você consegue formas de automatizar essa instalação utilizando o próprio System Center ou alguma outra solução. Suporte a políticas de grupo. Enfim, com o Microsoft 365 Pro Plus, você consegue ter uma versão do Office licenciada dentro da sua organização, pelo qual você consegue utilizar em qualquer dispositivo. E uma das coisas que é mais interessante é que o Office é sempre familiar para os seus usuários. É o produto pelo qual ele utiliza na casa dele e ele também quer utilizar na empresa dele, porque para ele é muito mais prático. Isso garante a produtividade do seu colaborador, porque ele tenha que fazer algum treinamento extra, que ele tenha que fazer algum tipo de curso fora para poder aprender a utilizar qualquer outro produto. O Office já está lá, ele já conhece, ele utiliza na casa dele e para ele é muito mais prático. Bem, como eu falei antes, a oferta do Office 365 inclui uma série de serviços, uma série de produtos, o Office Profissional Pro Plus, como comentei, o SharePoint Online, o Exchange Online, tem o Microsoft Link, o Skype for Business Online, Visio Pro, o Project, uma série de outros serviços, o próprio Yammer está incluído. Então, dentro do Office 365, dependendo do pacote pelo qual você escolher, você terá todos esses produtos como oferta para a sua organização, para que você garantir a disponibilidade dos seus usuários.
Falando rapidamente sobre identidade, ou seja, com o Office 365 você consegue garantir a mesma identidade dos usuários da sua organização. Dessa maneira, quando o usuário se logar no portal do Office 365, ele vai conseguir utilizar o mesmo usuário que ele utiliza no seu Active Directory. Ele não vai precisar ter uma senha diferente para poder utilizar o Office 365 e uma senha para poder utilizar os seus recursos em ambiente local. Você consegue fazer uma identidade federada, ou seja, você consegue fazer com que o usuário tenha SSO, de maneira que ele logue automaticamente nos serviços do Office 365. Uma vez que ele logou no seu Active Directory, esse é levado um hash da senha, um hash desse usuário para o Office 365. Na outra ponta, ele sinca com outro hash, que ele forma uma identidade federada, pelo qual os seus usuários não precisarão ficar logando a todo momento dentro dos serviços do Office 365. Então, esse tem cenários de identidade pelo qual vão fornecer para a sua organização formas de utilizar o produto de uma maneira prática, de uma maneira fácil e de uma maneira que não haverá impacto para os seus colaboradores, o que é a grande preocupação da TI hoje, fazer com que os usuários não sofram nenhum tipo de impacto na migração do teu serviço atual para os teus serviços de nuvem do Office 365. Então você tem a opção de ter uma identidade na nuvem, que é uma identidade pelo qual está somente no Office 365. Às vezes estou em uma organização um pouco menor, você não tem Active Directory, e você somente quer ter uma identidade no Office 365. Então você tem a opção de ter usuário e senha salvo ou criados somente dentro do Office 365. Você consegue ter uma função pelo qual a identidade de nuvem com sincronização de diretório, você leva somente um hash da senha dos usuários e você consegue ter uma identidade federada pelo qual você vai ter o SSO. Então, o Office 365 te fornece uma gama de cenários de identidade para que você possa oferecer a seus colaboradores. Se alguém estiver interessado em entender um pouco mais sobre cenários de identidade, tem um curso que eu apresentei para a Microsoft, que é o Microsoft Virtual Academy. Quem não conhece o Microsoft Virtual Academy, são cursos oferecidos gratuitamente pela Microsoft, e eu tive a satisfação de entregar um curso chamado Migrando para o Exchange Online, onde você entende, onde eu expliquei passo a passo como funciona cada configuração e como essas configurações podem agregar valor para a sua organização. Então, eu expliquei tudo sobre os cenários de identidade com Office 365. Então, caso algum de vocês queira saber um pouco mais a fundo sobre o tema, pode acessar o Microsoft Virtual Academy e fazer esse curso migrando para o Exchange Online. Bem, mas falando de Office 365, quem atualmente já está utilizando o serviço? Empresas grandes realmente utilizam o Office 365 ou só as empresas menores? E aí, quem já utiliza o serviço? Diversas das maiores e mais reconhecidas marcas globais já estão rodando em serviços de produtividade em nuvem da Microsoft. A cada ano, os clientes do serviço de produtividade em nuvem da Microsoft, eles voam 222 milhões de passageiros. Eles fabricam 6 milhões de automóveis somente nos Estados Unidos da América. Eles servem 27 milhões de refeições. Eles vendem 16 bilhões de latas de refrigerante. Eles fazem 4 bilhões de copos de café. Quem são esses clientes atualmente? Só no Brasil temos mais de 40 mil grandes empresas utilizando o serviço do Office 365. Então temos empresas realmente grandes, temos a Algar, temos o Burger King, temos Sebrae, enfim, a SBT, uma série de grandes marcas, de grandes empresas que adotaram o Office 365 como solução de nuvem da sua organização. Empresas que confiaram nos serviços da Microsoft, inclusive algumas delas foi a F-Câmara que migrou, que participou desse processo de migração. Então, assim, hoje, grandes empresas já estão olhando para a nuvem como algo que é essencial para as suas organizações. Bem, falando um pouco de tendência que afetam a forma pela qual você trabalha,
tendências que estão vindo que vão afetar a forma como seus colaboradores veem a sua empresa, a sua organização no dia a dia, como seus clientes veem a sua empresa no dia a dia. 1 bilhão de smartphones até 2016, 350 milhões desses smartphones serão usados na sua organização. Mais uma vez, volto a falar, como você se preocupa com as informações que estão sendo levadas pelos seus colaboradores por seus aparelhos móveis. Um colaborador seu, um vendedor seu, tem no seu smartphone uma lista de clientes importantes pelo qual ele entra em contato diariamente. Se esse colaborador ele sai da sua organização por algum motivo, como você faz para poder garantir que ele não irá levar essa informação para algum concorrente? Então, tudo isso são coisas que você deve passar. Se você ainda não já está preocupado, você deve começar a se preocupar com esse tipo de informação, com esse tipo de dados. As informações, elas não podem vazar da sua organização de qualquer maneira. Elas são as coisas mais valiosas que vocês têm. Pessoas, 82% da população online no mundo está envolvida em alguma rede social. Como você faz isso? Como a sua organização trata nisso? Você já pensou em utilizar o Yammer dentro da sua organização? Uma rede social corporativa pelo qual você consegue controlar ali o que os seus colaboradores realmente estão falando, se eles estão sendo produtivos, se as informações estão agregando valor para os outros colaboradores. Enfim, uma rede social corporativa pelo qual o seu marketing pode estar divulgando as informações da sua companhia, pode estar divulgando números, pode estar divulgando os próximos eventos, pode estar divulgando novos clientes que estão entrando para a sua organização. Então, hoje, redes sociais, elas são altamente aceitas por colaboradores. Então, se você ainda não possui, é algo pelo qual você deve já pensar em utilizar. E 50% das empresas já estão na estrada para a nuvem, já estão caminhando, estão chegando a utilizar. Falando um pouco rapidamente sobre o produto Skype for Business. Skype for Business é um produto pelo qual você consegue fazer reuniões online com compartilhamento de desktop. Basicamente é o serviço pelo qual eu estou utilizando agora, onde vocês receberam um link e vocês acessam esse link. E através desse link você consegue participar de reuniões online, não importa o lugar do mundo pelo qual você esteja, não importa o dispositivo que você esteja utilizando. Você pode estar utilizando um tablet, você pode estar utilizando um notebook, você pode estar utilizando qualquer dispositivo que você consegue conectar-se à reunião e participar e colaborar, e você consegue economizar custos de viagem, custo de estadia, aquela reunião que você sempre precisava estar presente, que você gastava com hotel, que você gastava com viagem, com alimentação. Isso tudo você não existe mais a necessidade de você gastar, uma vez que você utilize o Skype for Business como solução empresarial de mensageria, uma solução de reuniões online e de mensagens internas que podem ser trocadas dentro da sua organização. Mensagens pelo qual você consegue auditar, você consegue saber exatamente o que o seu colaborador está ou como ele está utilizando o Skype for Business dentro da sua empresa. Com ele você consegue trocar mensagens instantâneas e presença interna. Você tem uma pesquisa GAL que ele utiliza do Microsoft Exchange Online. Você tem uma federação com o Skype, então você consegue conversar ou não, dependendo de como você adotar a política da sua organização, com usuários que utilizam o Skype. Então, um grande problema que as organizações têm hoje, qual é? O usuário está acostumado a usar o Skype no dia a dia, na casa dele, e ele tem os contatos pelo qual ele utiliza o Skype para poder falar. Então, muitas vezes ele tinha o Microsoft Link para falar dentro da organização, mas você tinha que liberar o Skype para ele falar com alguns contatos que não tinham link. Com o Skype for Business, isso acaba, porque você tem a opção de liberar na política para que os usuários do Skype for Business conversem com os usuários do Skype tradicional. Dessa forma, você consegue garantir com que ele utilize sempre o Skype for Business para poder falar com seus clientes que não tenham a solução, mas que tenham somente o Skype, e você consegue auditar essas conversas de maneira que você sabe exatamente o que está acontecendo dentro da sua organização. Então, você consegue ter total controle do que os seus colaboradores estão fazendo dentro do Skype for Business.
consegue ter interatividade nas reuniões, qualquer dispositivo em qualquer navegador, conforme eu comentei. Consegue fazer enquetes, perguntas e respostas durante as reuniões, gerenciar os convidados das suas organizações e fazer um compartilhamento de desktop e aplicações. Ou seja, através do Skype for Business, tua equipe de helpdesk ela consegue acessar o desktop do teu cliente ou do teu próprio colaborador de uma maneira que ele vai prestar um suporte, que ele vai prestar um atendimento técnico acessando o desktop daquele usuário, sem precisar de software de terceiro, LogMeIn, enfim, qualquer tipo desse software, uma vez que eles utilizam essa solução, o Skype for Business. Rapidamente sobre o SharePoint, você consegue criar sites para a sua intranet com poucos cliques. Então, se você tem uma solução de intranet hoje, o Microsoft SharePoint ele cria sites de uma maneira muito rápida e prática. Com poucos cliques você consegue criar um site e disponibilizar para a sua equipe de marketing, ou utilizar da maneira como ela quiser, ou fazer de uma forma que você crie páginas com permissões de níveis de documento. Ou seja, você tem um projeto único e esse projeto ele precisa compartilhar determinados documentos. Você cria um site, cria uma pasta para esses documentos dentro do SharePoint, faz todo o controle de segurança dessa pasta, somente irá acessar quem realmente deve ter os devidos acessos, de uma maneira pela qual você consegue garantir a colaboração entre todas as pessoas que estão participando daquele projeto e garantir que os arquivos estejam sempre atualizados. Consegue fazer extranet sites, compartilhar ideias, compartilhar projetos, armazenar, organizar, você consegue compartilhar documentos entre os seus colaboradores, tudo isso utilizando o SharePoint, fora que ele é totalmente integrado com o Yammer e com o OneDrive for Business. Falando rapidamente sobre o Microsoft Exchange. Com o Microsoft Exchange Online você tem e-mails, tarefas, contatos, calendários que podem ser compartilhados com pessoas de dentro ou de fora da sua organização. Você tem caixas de mensagens com 2 GB, com 50 GB ou ilimitadas, dependendo do plano pelo qual você contrate. Você tem criação de ambientes híbridos, conforme eu comentei. Você pode ter um Microsoft Exchange local, pelo qual você integra com o teu Microsoft Exchange Online, de maneira que os dois ambientes se juntam de forma que parece somente um para os administradores. A administração disso ela é muito prática, ela é muito volátil, então você consegue administrar de uma maneira rápida, ágil, de uma maneira que para o usuário é totalmente transparente. Você consegue pegar, por exemplo, eu quero migrar só minha diretoria, então você pega 50 caixas da sua diretoria, por exemplo, migra para o teu Exchange Online e as contas que talvez não sejam tão relevantes para o seu negócio, você pode manter na sua organização local e mantém as contas das pessoas mais importantes, digamos assim, as contas que são mais importantes, que você tem que ter um cuidado maior, mantém na nuvem, deixa com a Microsoft que ela cuida e as outras contas você mantém no seu ambiente local, formando assim um ambiente híbrido com o Microsoft Exchange Online. Você tem gerenciamento de direito e prevenção de perda de dados. Ou seja, com DLP você consegue controlar exatamente o que seus colaboradores estão enviando através do e-mail. Ou seja, você consegue criar uma política de maneira pela qual se uma pessoa tentar enviar um e-mail com um dado de cartão de crédito, o DLP ele consegue ler esse e-mail e através dessa análise heurística que ele faz dentro dessa mensagem, ele consegue identificar que ali havia um número de cartão de crédito e ele bloqueia essa mensagem ou envia para algum administrador para que ele possa fazer a devida moderação dessa mensagem. E também tem a total integração com o Active Directory. Ele vai utilizar a mesma senha, vai utilizar o mesmo usuário para poder acessar o seu e-mail. Bem, com o Office 365 você tem baixo custo de entrada, você consegue optar por levar 10 contas, levar 20 contas, 30 contas, você consegue optar por levar toda a sua organização. O custo de entrada para o serviço é você que controla. Quero migrar somente caixas que são devidamente importantes para a organização ou não. Então,
o custo de entrada para o serviço do Office 365 é muito baixo. Você consegue controlar totalmente o quanto você pode gastar para poder estar entrando ou para poder levar a sua organização para utilizar o Office 365. Você paga somente por aquilo que usar. Você tem planos que são completamente flexíveis. Eu não quero usar o OneDrive, eu não quero usar o Yammer agora, eu não quero usar o SharePoint, eu quero usar somente o Exchange Online. Então você tem um plano pelo qual você irá utilizar somente o Exchange Online. Então isso é muito flexível para você. Você vai pagar somente por aquilo que você realmente usar. Você não é aquele serviço pelo qual você contrata 30, 40 serviços e você só utiliza 5. Você realmente só irá pagar por aquilo que você irá utilizar. O licenciamento é por usuário, ou seja, você tem 10 usuários, você vai pagar por 10 usuários. Tem 20 usuários, vai pagar por 20. Isso é muito prático e fácil para o administrador. O usuário foi desligado, desliga a licença dele, não vai mais pagar por aquele usuário. É simples e prático e baixíssimo custo. Sempre atual. Você não tem que se preocupar em ficar se atualizando, em atualizar Exchange, instalar cumulativo update, vai lá no SharePoint, instala cumulativo update no SharePoint, atualiza o servidor e volta, e o serviço para, e você reinicia, e por algum motivo o serviço não volta, a database não sobe, e te ligam de madrugada porque o serviço não subiu, reiniciaram o servidor e os e-mails estão fora. Você não tem esse tipo de preocupação. Seus serviços estarão sempre atualizados, estarão sempre disponíveis para que o seu usuário possa utilizar. Vamos falar rapidamente sobre os benefícios que você tem utilizando o Office 365. Como eu falei anteriormente, privacidade. As informações que são privadas, que são da sua organização, elas têm que ser somente da sua organização. Com o Microsoft Office 365, ele te oferece segurança em todas as camadas. Você tem dados altamente criptografados, principalmente quando você utiliza ambiente híbrido. Se você tem o Microsoft Exchange local e o Microsoft Exchange Online em um ambiente híbrido, seus dados são trafegados através de uma criptografia TLS. Você precisa configurar um certificado de uma forma que ele feche uma criptografia para garantir de que nenhuma ponta, em nenhuma camada, esse dado será perdido. Então você tem uma criptografia dentro desse ambiente. Você tem privacidade altamente garantida. Você tem o melhor anti-spam do mercado no momento que você utiliza o Microsoft Exchange Online. As pessoas já não sabem, mas o Microsoft Exchange Online Protection, ele é hoje um dos melhores anti-spams do mercado. Ele é um produto que vem gratuitamente no momento que você adere ao Microsoft Exchange Online. Então você tem a melhor solução de anti-spam que o mercado pode oferecer, incluído no pacote dentro do Office 365. E o anti-spam hoje em dia é essencial porque ele garante que a sua organização não receba e-mails pelo qual você não estava esperando. Ele vai garantir que a sua organização não receba e-mails que vão colocar a sua empresa em risco. Porque às vezes você tem um bom antivírus, você tem um software completamente atualizado, mas o usuário recebe um e-mail pelo qual o leva para uma página falsificada de um banco, e esse usuário acaba preenchendo suas informações, o que não adianta você ter altas camadas de segurança, uma vez que o lado do usuário foi fraco e o usuário recebeu um e-mail que ele não deveria ter recebido. Então, com Exchange Online Protection, você tem a melhor solução anti-spam do mercado. Como falamos sobre o DLP, você consegue garantir a segurança dos dados da sua organização de uma maneira que você controla exatamente o que deve sair e quais informações devem realmente chegar para o seu colaborador. Com o Office 365 você tem acesso anywhere, ou seja, você tem acesso de qualquer lugar, não importa o lugar do mundo pelo qual você esteja, o Microsoft Office 365 vai estar sempre disponível para você. Você consegue ser produtivo, não importa onde você esteja, não importa a plataforma que você utilize, não importa a localidade pelo qual você está, você consegue ter a mesma experiência, seja qual for o dispositivo que você esteja utilizando, seja iPhone, seja Windows Phone, seja um Android, não importa qual é a versão do seu dispositivo. Você sempre
vai ter a mesma experiência. Para o usuário, é como se ele estivesse utilizando, não importa a plataforma, ele está sempre utilizando os produtos do Office 365. Então, para ele é transparente, não importa qual dispositivo ele use, porque para ele é sempre prático utilizar o Microsoft Office 365. Você consegue editar e compartilhar facilmente seus documentos. Fiz essa apresentação num notebook na minha empresa. Fui para casa. Continuei editando aquele mesmo documento. Voltei para a empresa amanhã. Voltei a editar aquele mesmo documento. O compartilhamento de informações e de arquivos é muito fácil, é muito prático. Você consegue ser produtivo, não importa qual seja o seu dispositivo. Você quer editar o documento no teu tablet, não sei. Você quer editar em qualquer dispositivo que você possa estar utilizando. Tranquilamente você consegue utilizar e compartilhar o documento entre seus dispositivos de uma maneira prática, de uma maneira fácil e principalmente de uma maneira segura, pelo qual você consegue ter o controle de quais dispositivos estão instalados, o teu Microsoft Office 365, e de uma maneira que aquele colaborador sair da organização hoje, no mesmo momento você faz o bloqueio de seus acessos e ele não terá mais acesso àquelas informações. Você consegue trabalhar online ou offline? Importa, você consegue trabalhar e ter acesso de qualquer lugar. Hoje, isso não pode ser uma desculpa para o seu colaborador. Então, a informação ela está disponível para ele, não importa onde ele esteja, não importa o dispositivo pelo qual ele esteja utilizando. Produtividade. Com o Office 365, você consegue oferecer produtividade, colaboração e comunicação. Ou seja, através de ferramentas do Office na nuvem, de mensagem instantânea, do Yammer, conforme eu comentei, videoconferência, pelo qual estamos utilizando agora, e compartilhamento de arquivos. Então, tudo isso você consegue oferecer aos seus colaboradores utilizando ou adotando o Office 365 como solução de nuvem para você. O Office 365 é um produto altamente familiar, ou seja, é um produto pelo qual o usuário já está acostumado a utilizar em casa, o Office, o Microsoft Office, o Word, o Excel, o PowerPoint. Quando o usuário chega na empresa, ele não quer utilizar um produto diferente disso. Você tem uma total queda de produtividade quando você oferece para ele utilizar um produto que ele não está acostumado. Ele vai ter que fazer treinamento, ele vai ter que estudar, vai ter que procurar, correr atrás. Tudo isso é perda de produtividade para sua organização. É um usuário que está insatisfeito, ele quer trabalhar com o que ele já conhece. Com o Office 365, você não tem necessidade de retreinamentos, a interface altamente familiar para o usuário e ele vai conseguir fazer muito mais em menos tempo, garantindo a produtividade dos seus colaboradores. Agilidade. Empresas que utilizam de ferramentas atuais, ferramentas que são top no mercado, elas são até 65% mais produtivas do que empresas que não utilizam. Então, com o Office 365 você será ágil na resposta aos seus clientes, você irá conseguir colaborar e compartilhar arquivos de uma forma muito fácil e prática, você reduz custos com viagens, porque você vai passar a oferecer conferências online para os seus colaboradores ou para os seus clientes. E você consegue editar arquivos de qualquer navegador. Se você não tem o Office instalado, não tem problema, você consegue editar os arquivos utilizando o próprio Internet Explorer, o próprio Chrome, não importa qual seja o navegador que você esteja utilizando. A administração é prática, interface é amigável e completamente intuitiva, implementação é completamente fácil, em caso de implementação híbrida é um pouco mais complexo, mas nesse caso você pode estar procurando a F-Câmara, você pode estar entrando em contato conosco, que a gente consegue auxiliá-los completamente nesse quesito. Portal prático e completamente direto. Flexibilidade total para o seu negócio. Você consegue reduzir custos com especialistas, pelo qual você teria anteriormente. E treinamentos gratuitos oferecidos pelo Microsoft Virtual Academy. Então, uma gama de informações é distribuída pela Microsoft para que você possa não ter qualquer tipo de dúvida na administração do Office 365. E ainda assim, caso você necessite de algum apoio técnico, caso você não queira ter um administrador interno, você quer ter uma empresa que administre isso para você, você pode estar entrando em contato com a F-Câmara Consultoria. Como eu falei, os planos são customizáveis e de baixo custo.
Então você escolhe migrar todo o ambiente ou parte do seu ambiente. Você pode trocar de plano no momento que você quiser. Hoje eu não quero, eu não preciso mais de um plano tão robusto. Eu quero ir para um plano que seja mais prático, mais básico. Você consegue mudar sem qualquer problema. Então o licenciamento é muito prático, é muito fácil. E você consegue fazer um trial ali de 30 dias do serviço. Você pode estar entrando em contato com a gente também. A gente oferece suporte a isso e te dá um apoio nesse trial ali para o tempo que você precisar. Você consegue fazer facilmente testes do Office 365. Redução de custos, você não tem surpresa no final do mês com conta de luz que aumentou, não tem surpresa com hardware que queimou, não tem surpresa com algum serviço que parou e você precisou contratar aquele especialista que custava 10 milhões de dólares. Você tem planos altamente transparentes, não tem custos inesperados e principalmente um SLA de 99,9. É um serviço altamente disponível, um serviço que você garante aos seus colaboradores que não irá parar. Por fim, ele oferece a você um suporte especializado, um suporte 24/7 que está disponível a te ajudar no que for necessário. Tem comunidades e fóruns online especiais do Office 365, blogs especializados, especialistas no mundo inteiro, parceiros de Microsoft como a F-Câmara Consultoria, que estão sempre disponíveis a auxiliá-los no que for necessário. Bem, a ideia desse webcast era fazer um overview básico sobre como você consegue ser mais produtivo e ter um comparativo básico do quão mais barato é para você adotar uma solução em nuvem do Office 365. Então, eu mostrei para vocês o comparativo, o quanto vocês gastariam em 5, 6 anos mantendo o seu ambiente interno, o quanto vocês economizariam utilizando o Microsoft Exchange Online como solução de mensageria, passar para vocês um overview do produto. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, vocês queiram implementar, enfim, qualquer necessidade com relação ao Office 365, vocês podem estar entrando em contato comigo, wellington.agapta@fcamara.com.br. Está solicitando esse apoio, está tirando essa dúvida que vocês possam ter ficado com relação ao produto. Muito obrigado a todos que participaram, desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Um grande abraço.